Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências e que a sua paz esteja em cada coração. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui nos nossos canais da UFST TV e da TV Mansão do Caminho. Sempre uma grata alegria e uma imensa satisfação saber que estamos na companhia de tantas almas queridas para mais um momento de reflexão em torno da mensagem do Mestre, hoje, à luz da doutrina espírita. E para melhor sintonizarmos com a mensagem da noite, possamos silenciar um pouco as nossas mentes, elevando os nossos pensamentos numa prece. Divino amor de nossas almas, a nossa gratidão, Senhor, pela tua companhia a cada dia. Te buscamos nesse instante, a fim de que nos inspire a melhor compreender a mensagem, ampliando as nossas percepções, para que assim possamos começar a vivenciar as tuas lições, aprimorando os conhecimentos, traduzindo-os em vivências a cada dia. Por isso, divino amigo, desperta-nos para assim estarmos aptos a cooperar contigo na grande transformação de nós mesmos. Vem, Senhor, e se conosco, inspirando-nos e intuindo-nos sempre. Hoje, temos a honra e a alegria de receber mais uma vez em nossos canais, diretamente do Distrito Federal, nosso querido Max Lânio Lacerda, que vai abordar o tema A Lei do Progresso. Max, creio que você dispensa apresentações, você já faz parte da nossa família, a casa é sua, rogando votos de muita paz. Passamos a palavra para você. Muito obrigado, Rosângela, muito obrigado, amigas e amigos, a honra é nossa, a alegria também toda nossa, compartilhada, e hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante, né? E um tema que, se você tentar lutar contra ele, você não vai se dar bem, que é a lei de progresso. Então, nós vamos apresentar alguns slides que nos orientarão para que esse trabalho possa ser conduzido dentro da lógica da doutrina espírita e de tal forma que nós consigamos, dessa maneira, apresentar o entendimento desse tema para que nós mesmos, refletindo nesse tema, possamos conduzir a nossa jornada encarnatória de maneira mais segura. Bom, lei de progresso, nós vamos encontrar claramente explicada através de perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, chamado das Leis Morais. E está isso no capítulo 8, com o próprio nome, Lei do Progresso. E nesse capítulo 8, Allan Kardec inclui alguns itens: estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso, e nós convidamos as amigas e os amigos que conosco compartilham esse estudo para que depois remetam-se a esse estudo mais aprofundadamente. Hoje nós vamos extrair um trecho pequeno para servir de ponto de partida para os nossos estudos, que é a marcha do progresso. E desse tema nós vamos extrair um comentário de Allan Kardec, que é extremamente importante para o entendimento dessa lei. Ele diz assim, lá na questão 781A, ele fazendo os comentários a ela: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhes. Por isso dissemos no início, não tente lutar contra isso, porque você não conseguirá vencer, porque é um impulso que está em a natureza. Por isso é uma condição da natureza humana. Nós nascemos para progredir. Não foi por acaso que Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então nós aqui estamos no sentido desse progresso, na direção da perfeição relativa no nosso querido Pai amado. Ele diz, Allan Kardec, que a lei de progresso é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. Então, leis que a força prepondera têm retardado em relação às leis divinas que dizem que nós temos que ser irmãos uns dos outros.
mas elas não podem ser impedidas. A lei de progresso não será impedida por essas leis humanas que Kardec chamou de leis humanas más. Continua ele dizendo, quando estas, ou seja, as leis humanas más, se tornam incompatíveis, não estão mais no processo vibracional do movimento cíclico de progresso que acontece conosco, despedaça-as. O progresso despedaça-as. Essa expressão foi utilizada por ele, despedaça-as, juntamente com os que se esforcem por mantê-las. E esse despedaça-as, a gente sabe, se você colocar, por exemplo, um pedacinho de pedrinha em cima do trilho, o trem passará por esse pedacinho e destruirá completamente esse pedacinho de pedra que você colocar ali. Aí, numa análise de correlação, seria mais ou menos isso. Aquele que tentar impedir será despedaçado no sentido de que não conseguirá. E, obviamente, aqueles que se esforcem por manter essas leis más, nós vamos ver, como já aconteceu com outro planeta que serve de referência para nós, que vai haver, como já está havendo, aliás, o que nós chamamos de degredo, de colocar pessoas ou espíritos que não mais podem permanecer aqui porque não conseguem manter o padrão vibratório que o planeta atingiu. Então, esse despedaça, nós vamos voltar a falar dele mais um pouquinho à frente. Assim, disse Kardec, será até que o homem tenha posto as suas leis, que não podem ser leis más, em concordância com a lei divina, ou seja, a lei de Deus, a lei que rege todo o cosmos, tudo que nós conhecemos. Bem, feito esse introito trazido nos comentários de Allan Kardec, nós queremos fazer um pulo do Livro dos Espíritos para o livro A Gênese, de 1857 até 1868, quando o livro foi lançado. Nós temos uma evolução do conhecimento espírita que Kardec foi produzindo nesses quase 15 anos de estudo incansável que ele fez para nos legar essa doutrina. E nesse capítulo 18 do livro A Gênese, que se chama As Predições segundo o Espiritismo, aliás, a terceira parte se chama As Predições segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar nessa terceira parte o capítulo 18, São Chegados os Tempos. Ou seja, a lei de progresso, ela vai continuar, pode ter algum retardo, mas ela vai continuar na sua condição de impulso incontido. Vai avançar sempre. E chega um momento em que esse avanço, segundo os benfeitores nos ensinam, atinge um ciclo. E quando esse ciclo foi atingido, nós temos uma mudança de patamar espiritual de um planeta. E é o que está acontecendo com o nosso planeta. E por isso que Kardec aborda esse capítulo 18, são chegados os tempos, dois itens, os sinais dos tempos, como a gente percebe isso, e a geração nova ou a nova geração, que na verdade são os espíritos que se reajustaram aos impositivos dessa lei de progresso e permaneceram aqui, ou às vezes espíritos que também vieram de outras paragens, de outros orbes, para compor a geração que irá, obviamente, permanecer no planeta. Aqueles que teimarem, aqueles que serão literalmente esmagados, como foi usada a expressão, despedaçados, algo assim, nós temos que lembrar que eles serão convidados, convidados é um termo muito gentil, eles serão constrangidos a se retirarem do planeta para níveis vibratórios mais baixos, que pode ser, dependendo da situação do planeta, até no próprio planeta, em condições ainda complicadas, mas mais comumente são degradados para outro planeta em situação inferior, evolutivamente falando. Então, o que nós vamos dar uma olhada aqui nesse estudo de hoje é os sinais dos tempos. E nós tomamos aqui algumas explicações muito lógicas que Allan Kardec trouxe, que vão nos elucidar sobre isso. E, atenção, essas elucidações proporcionam-nos condição de reflexão. Sempre esse ponto, nós temos que estar refletindo o que isso tem a ver comigo. Você está no meio deste processo de transição. Você está sendo impulsionado, perceba você ou não, sinta você ou não, esteja consciente disso ou inconsciente, você está sendo levado pelo impulso do progresso. É uma lei
que não tem como se opor a ela. Então, diz Allan Kardec, o nosso globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Gente, aqui, quando ele fala fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, quem, obviamente, trabalha no campo da geologia como eu, consegue ver claramente isso nas várias fases evolutivas do planeta, como o planeta já se transformou. Onde hoje você está vendo terra seca, já foi num ambiente anterior, de alguns milhões de anos atrás, mar. Onde hoje é mar, já foi terra seca, já foi montanha. Há muita movimentação neste planeta, dos elementos físicos, e que fica, claro, evidente que tem um processo de transformação em curso. Mas essa transformação não se limita ao campo físico. Tem a transformação que se dá pela depuração, ou seja, vai expurgando aquilo que não convém para o espírito, para que eles possam se tornar cada vez mais depurados, cada vez mais próximo da pureza que nós um dia teremos que chegar. Portanto, como disse o Espírito Lázaro, quanto mais instruído e mais depurado, passamos a ter sentimentos. E é exatamente o que está se construindo neste planeta de algum tempo para cá, mais especificamente do final do século XVII para cá, de forma definida e anotada pelos espíritos. E Kardec diz que ambos esses progressos, ou seja, o físico e o moral, se realizam paralelamente. Olha que legal, não tem como um avançar sem o outro. Porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o habitante. Ou seja, quem mora numa casa define qual o padrão de casa que quer. Se a casa é limpa ou é suja, é compatível com o habitante. Se a casa é bem arrumada ou não é bem arrumada, se a casa é bonita, se a casa é feia, enfim, se a casa é melhor para se habitar, isso está vinculado ao habitante. Então, o nosso planeta é a nossa casa, é a nossa habitação. E mais do que uma casa, é uma casa em movimento, como nós vamos ver, uma casa que está em movimento contínuo, incessante. De duas maneiras, disse Kardec, se executa esse duplo progresso. Uma, lenta, gradual e insensível. No tempo humano você não percebe, no tempo humano. Mas se você olhar ao longo de várias gerações humanas, você consegue se dar conta disso. A outra, caracterizada por mudanças bruscas. Um terremoto como o que aconteceu agora recentemente é uma mudança brusca em um local específico. Mas já tivemos mudanças bruscas, como vamos ver, com queda, por exemplo, de um meteorito, e que pode transformar de forma violenta e de forma radical a história de um planeta, como veremos. A cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido. Ou seja, após cada mudança brusca dessa, cada mudança que parece algo incompatível com a bondade de Deus, mas não é, a lei de destruição explica isso, cada vez que isso acontece, Allan Kardec está dizendo claro aqui para nós, a doutrina espírita está nos dizendo, que há um movimento ascensional. Ou seja, depois da tempestade, sempre vem uma bonança e você tem um progresso mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Se você recuar no tempo, você vai ver que após cada grande transformação dessa, você vai encontrar um avanço especial do ponto de vista, especialmente da inteligência ainda. Quando, por conseguinte, diz Allan Kardec, a humanidade está madura para subir um degrau, no campo evolutivo, é claro, pode dizer-se que são chegados os tempos, marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Ou seja, é tudo previsível, porque você vai perceber agora, daqui a pouco, que você vai ver que tem ciclos que são conhecidos em campo mais amplo e que ainda são conhecidos parcialmente em campo humano. E esses ciclos denotam claramente cada um desses estágios que traz novo movimento de progresso, como se fosse uma espiral de progresso a cada cumprimento de ciclos, e que são muitos, como veremos. A humanidade, diz Kardec, tem realizado até o momento incontestáveis progressos. Basta você olhar para trás. A época de Kardec, por exemplo, a maior parte das vezes eles andavam de carruagem. Quando eram em determinados lugares, conseguiam pegar o trem, aquele trem que a gente sabe de que é vapor, fazer toda aquela dificuldade para se movimentar, já era um progresso para eles muito grandes.
Antes, você pegar o século XV, então, você vai ver quão antes a gente estava da realidade. Enfim, se nós olharmos o horizonte amplo do processo civilizatório, nós vamos ver marcado esse progresso que nós temos realizado como humanidade. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Ele falou isso em 1868. Imagina hoje se nós pudéssemos falar como nós não temos resultados que nós mesmos imaginávamos. Eu, por exemplo, jamais conseguiria imaginar que eu tivesse um Google Maps que me leve ao lugar onde eu quero, sem precisar de perguntar nada a ninguém. Quando a gente era dos tempos antigos, a gente não chegava em algum lugar, especialmente quando não conhecido, se não tivesse um endereço muito bem colocado e a ajuda dos irmãos na pergunta. Então, são muitos processos evolutivos notórios e, mais recentemente, muito rápidos, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. A nossa vida hoje, em termos de bem-estar material, é muito, mas muito boa. Você pega a rainha lá do século XVIII, que andava com todo aquele conforto, o conforto de uma casa comum hoje aqui é provável que seja maior do que o dela, porque tem uma série de aparatos que ela não tinha. Por exemplo, o próprio transporte, por pior que seja o nosso carrinho, é melhor do que a carruagem dura que ela usava. Então, não tem como a gente questionar isso. Agora diz Kardec, atenção nisso, que aqui é o ponto fundamental. Resta-lhes um imenso progresso, olha só, imenso, a realizar. Qual é? O de fazer que entre nós reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Que eles nos assegurem o bem-estar moral. Nós conseguimos o bem-estar material, mas o bem-estar moral ainda não. Prova é que mesmo esse que vive muito bem materialmente, muitas vezes é preenchido por uma ausência de algo que realmente lhe dê paz, que chama-se a ausência de profundidade ou aquele vazio existencial, como queiramos. O fato é que o mundo ainda anda às rodas com as dificuldades em que o egoísmo ainda prepondera sobre essa caridade que nós precisamos instalar neste planeta, para que ele realmente passe para um novo ciclo. Hoje, disse Allan Kardec, não são mais as entranhas do planeta, não é mais o vulcão, as rochas se movimentando através das placas tectônicas que agitam, isso é secundário. Hoje são as entranhas da humanidade, ou seja, aquele aspecto de a nossa falta de uma consistência íntima, nós não estamos satisfeitos com o que temos até agora, falta algo, e esse algo é preenchido pelo campo espiritual. Se a Terra não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, promanantes de dois espíritos eminentes. Gente, o dia que eu li isso aqui pela primeira vez, e olha que eu sou uma pessoa que, de alguma forma, labuto na academia, no campo das geociências. Então, o ponto que ele tocou é um ponto que eu me afeiçoo muito. Então, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, meu Deus, quem que é esse? Que lá no século XVIII conseguia ter tanta informação, com tanta precisão, que nós só vamos conseguir obter pouco a pouco do século XIX, do século XX para o século XXI. E ele vai trazer dois espíritos. Um chama Arago ou Aragô e o outro chama Dr. Barry. Nós vamos trazer aqui a dissertação dele, porque ela tem tudo a ver com o que nós queremos conversar aqui. Diz ele, cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos. Presta atenção nisso. Milhares de séculos para a realização completa. E você não consegue perceber isso com o tempo humano. Então, você vê um asteroide como esse aqui, por exemplo, você vê os próprios cometas, vai passar o cometa não sei quando, daqui 50 anos, cometa daqui 100 anos, tem cometa daqui 200 anos. E esses são fáceis até de você predizer. Outros você não tem muito como prever no tempo humano. Por exemplo, 50 anos dá para uma determinada geração ver, mas você só vê uma vez. Né? Isso tudo mostra para nós como são longos os ciclos. E diz ele, Aragô,
O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Então, vamos pegar aqui o que ele está dizendo. Vamos pegar o nosso sistema solar, que é a nossa casa, o nosso barco. Aqui nós temos os nossos planetas, tudo isso aqui é uma entidade só, é um sistema só. E não somos parte desse sistema, nós somos aqui a Terra, entre tantos os planetas que estão aí listados. Essa é uma foto da Terra, das primeiras fotos da década de 70 que nós recebemos, linda. E aqui uma foto mais recente, de satélite, é claro, mostrando como nós habitamos o planeta e as luzes indicam a densidade populacional e a riqueza de um país pelo número que nós temos de luzes elétricas ligadas. Mas o interessante é você perceber o que ele está dizendo. Ciclos, revoluções. Nossa casa, a gente, está em movimento. Se você perceber, nós vamos nos dar conta ao final desse encontro que nós somos, na verdade, passageiros, somos viajantes do universo. Mas não como na condição de um passageiro inerte. Nesse processo de viagem é que o progresso vai se fazendo em nós e na casa em que habitamos. Jesus está no leme de nossa embarcação. Então, a nossa casinha que está aqui, como todas aquelas outras casas, cada planeta daquele tem um Jesus, tem um Christos, tem um Demiurgo que cuida delas. O nosso é cuidado pelo Mestre Jesus. E aqui nós podemos experimentar algumas dessas movimentações que fazemos. A rotação todo mundo conhece. Nós temos um eixo que é imaginário e nós giramos no entorno desse eixo. Cada planeta tem um eixo que varia de acordo com a sua constituição, pode ser até perpendicular ao nosso, pode ser paralelo, pode ser horizontal, enfim, não vem ao caso. O nosso é inclinado pouco mais de 23 graus. Por isso, a gente percebe a sombra de um satélite, mostrando que nós estamos saindo do campo do Sol, porque o planeta está girando em torno de si mesmo, e o Sol está lá como se estivesse fixo, entre aspas, se tivesse, e, obviamente, fazendo a volta neste planeta, a gente está fazendo a hora que está de frente ao Sol e a hora que está de costas para o Sol, se eu pudesse usar essa expressão, me perdoe. E, obviamente, nós vamos saber que isso acontece com o nosso planeta e todos os corpos celestes. Vamos pegar a Lua, por exemplo. A Lua tem uma translação ao redor de nosso planeta e tem também uma rotação em torno dela mesma. Essa Lua que você vê, eu acelerei aqui para você os 28 dias, que é normalmente um ciclo completo dela. Você está vendo só uma face? Porque é a face que ela te permite ver, porque nós estamos em fase com ela. Ou seja, ela gira na mesma condição que nós. Então, toda vez nós estamos vendo o mesmo lado que a gente daqui da Terra consegue ver para essa condição de mesma fase. E aqui nós percebemos claramente que nós temos movimentos que são movimentos da Lua. Mas a Lua, quando você transforma isso em números, você fica abismado. Ela está fazendo essa velocidade de translação, só girando em torno da Terra, a uma velocidade assusta, 3.683 km por hora, ou 88 mil km por dia, que é o que ela percorre em torno de nós. A Lua é um satélite nosso, mas o nosso próprio planeta faz uma translação em torno do Sol, como sendo o centro de massa que nos prende. Aqui nós temos uma velocidade espantosa de 107.225 km por hora, ou se você quiser, 2.573.401 km por dia. Ou, se você quiser, um ciclo completo é de 940 milhões de quilômetros por ano. Quando você completou 940 milhões por ano, você deu a volta completa no entorno do Sol. E você chama isso de ano, completou um ano. Mas ainda, gente, nós temos o próprio Sol. Eu peguei da Lua, parti para a Terra, que também gira em torno de si mesma com 24 horas, como nós sabemos, gira em torno do próprio Sol. E o Sol também tem um giro em torno de si mesmo. O Sol gira, a rotação dele no Equador é cerca de 25 dias. Você dá uma volta em torno dele mesmo no Equador de 25 dias. Como ele é extremamente plástico, nos polos a rotação é mais lenta e é de 36 dias. E esses dados que eu estou trazendo aqui são os dados, obviamente, que não são da doutrina espírita, são dados que são de produção da doutrina acadêmica, né, das nossos conhecimentos científicos. E aí voltamos ao nosso querido Aragô, que diz assim, algumas o quê? Algumas revoluções que ele está falando. No entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças. Revoluções essas cujos efeitos, conseguintemente, se lhe apresentam como caráter de novidade e de espontaneidade, ao passo que, se o seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, não é anos, séculos,
veria entre aqueles mesmos efeitos e suas causas uma correlação de que nem se suspeita, ou seja, ele deu um ciclo completo. Nós medimos a nossa idade naquele ano que acabamos de fazer, de 940 milhões de quilômetros percorrido no entorno do Sol. Nós vamos fazer alguns anos ou ciclos muito maiores, não como seres humanos, mas como civilização. Vejamos, ele diz assim, esses períodos que pela sua extensão relativa confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. Quando ele fala isso, eu fico assim, meu Deus, como a gente é pequeno. Mais do que instantes. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só, eu disse que a nossa casa está em movimento e nós temos alguém que conduz o barquinho, tá, gente? Não se preocupe, tem lá alguém no leme. Chama-se Jesus Cristo. E todo o nosso sistema, aí vai a Lua junto, vai o planeta, vão os demais planetas, todos eles, inclusive o próprio Sol, segundo os astrônomos Edmund Halley, Paul Otto Hess e Willman, todo esse nosso contexto, esse movimento formado por esse sistema chamado Sistema Solar, todo ele estaria também preso à atração gravitacional de uma estrela chamada Alcíone, que seria de quinta, ou melhor, de terceira magnitude. Essa Alcíone é um centro de massa, é uma estrela muito de maior porte do que a Terra, do que o Sol, e obviamente a massa dela, pela lei gravitacional, atrai a massa do Sol. Isso, gente, até onde eu sei, até a última atualização que eu fiz, ainda não é comprovado na academia, não está certo. Apesar desses 3 astrônomos terem dito isso ainda não foi chancelado. Mas na doutrina espírita, isso foi chancelado. Os espíritos disseram que eles estão certos. Então, o que nós vamos fazer é trazer aqui que, de acordo com esses astrônomos, o nosso sistema solar é escravo da atração gravitacional de Alcíone, ou seja, todos nós juntos giramos no entorno de Alcíone. Nós conhecemos, e essa é a pista, um fenômeno que se chama precessão. Essa precessão é, na verdade, um movimento cíclico em que o eixo de rotação terrestre descreve um cone que completa a cada 25.800 anos. Segundo essa interpretação desses autores, que acabamos de declinar os nomes, nós fazemos uma volta exatamente nesse período. A nossa volta no entorno de Alcíone é a cada 25.800 anos. E aí você presta atenção. Foi no intervalo entre esse período aí, numa volta, que os meninos, eu chamo de meninos aqui brincando, gente, que os nossos exilados de Capela vieram para aqui. Foi num desses ciclos que chegou, que o planeta estava experimentando como o nosso está agora, que eles não foram capazes de permanecer lá, porque incompatíveis com o nível vibracional que o planeta adquirira, eles foram literalmente constrangidos a vir para cá. E pegaram a Terra no momento em que ela estava naquele momento primitivo. Era o mundo primitivo. Então, eles tiveram que viver uma situação extremamente constrangedora. Daí porque aquela palavra ou aquela frase tão conhecida, sensação do paraíso perdido. Quem morou num planeta como eles moravam e desce para um planeta primitivo como o nosso, é lógico que vai ter uma sensação de planeta paraíso, que era o que eles perderam. E, gente, é agora Divaldo que fala nesse livro que está aí, A Nova Geração, que ele fala junto com a Ancelone, que é uma moça que trabalha com ele nesse livro, e eles dizem lá, e o Divaldo endossa, né, pelos espíritos, que a cada 2.000 anos, seria mais ou menos a metade, quase a metade desse ciclo, nós nos aproximamos de como se fosse uma zona de fótons, uma camada de fótons. E aí, quando penetra nessa camada de fótons, nós teríamos aí cerca de 2.000 anos transitando por ela, e nesse período nós estaríamos promovendo mudanças que esse ciclo chegou. Seria o momento de 2.000 anos, olha o tempo que nós estamos medindo, 2.000 anos, em que as coisas da transição estão acontecendo. Prestemos atenção que nós vamos voltar nisso. É uma camada de fótons com luminosidade incomparável. O nosso querido Arago disse que desses movimentos decorre uma situação que nós já conhecíamos da física clássica, que é a lei de atração entre os corpos, lei gravitacional. Ele diz assim, no mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Ou seja, a relação é de direção, de massa e de distância. Quanto maior a massa e quanto maior a distância, você vai ter influências aí dessa reação um sobre o outro.
A gente conhece a fórmula, né? É uma fórmula que é de domínio público. Todas as influências físicas são nele solidárias e nenhuma, um só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Tudo que está te acontecendo, minha amiga e meu amigo, em termos planetários, em termos cósmicos, tudo, sem exceção, está tudo dentro de uma ordem lógica, que só chamamos de acaso ou de caos, porque nós não conseguimos ver o todo. Logo, nós temos uma pequena visão de um todo que não permite você enxergar a lógica que existe por trás disso. E o que o Aragão está dizendo é que existe essa lógica. Vou mais longe, disse ele. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultantes do movimento de translação deles. Ele está usando aqui a lei de gravidade. Através das miríades de sistemas, inumeráveis quantidades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Agora ele está falando do que nós chamamos hoje de Via Láctea, a nossa nebulosa. E ele ainda vai dizer mais, gente. Olha o que ele vai falar. Vou ainda mais longe. Digo que a nossa nebulosa, ou seja, a nossa Via Láctea, que é como um arquipélago. Gente, a Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas, minimamente. Alguns acreditam que seja mais do que isso. Então, se ele está falando que isso é um arquipélago, imagina o todo que você tem para conhecer no universo. Que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação, ou seja, a própria Via Láctea dá a volta em torno dela mesma, é o que ele está dizendo, através de numerosas nebulosas que ele vai, obviamente, fazendo dentro da própria Via Láctea vários movimentos outros. Sofre a influência das que se aproximam dela. A gente já viu na astronomia várias figuras em que duas galáxias, uma vai como que consumindo a outra, quando elas se aproximam e vão como que, eles usam até alguns termos, como consumindo, como alguma coisa assim, para poder mostrar. Isso quem está dizendo, gente, é Arago em 1868. E isso tudo foi comprovado pelos telescópios poderosos que nós colocamos, sobretudo o Halley, que ficou muito tempo nos ajudando, e nós conseguimos ver isso claramente fotografado. Mas, gente, o que Arago falou? Ele disse que tem movimentos que vão além do movimento que nós supostamente estamos fazendo no entorno de Alcíone. Eu estou dizendo supostamente porque ainda não foi chancelado pela ciência, até onde eu sei. E, obviamente, a doutrina espírita chancela, mas a academia ainda não. Então, obviamente, isso a gente aceita, mas é preciso que venham novas luzes para que a academia também o faça. Todo o nosso sistema gravitacional agora inclui aquela lua que você viu, o seu planeta, os demais planetas, o Sol, a própria Alcíone, que é aquela estrela enorme, tudo isso gira em torno do centro chamado galáctico, que é isso aí que você está vendo. Você tem ao centro uma densidade tão grande de estrelas que parece que é um Sol, mas não é, são inúmeras estrelas que formam tanta luz que você vê como se fosse um Sol, mas na verdade você tem muitas estrelas. Só para você ter uma ideia, isso são números científicos chancelados. Não tem nada aqui que não tenha a ciência proporcionando. Aliás, essas imagens que eu estou me emprestando aqui, elas são públicas, é de uma universidade lá do Canadá, que eu não me recordo o nome dela agora, e que os nossos amigos professores de lá propuseram uma maneira pedagógica de nos fazer entender essa translação que nós fazemos no entorno do centro galáctico. E nós aproveitamos do trabalho deles aqui para compartilhar convosco. Então, eles disseram, aqui eles posicionaram o nosso Sol, ou seja, o nosso sistema solar. Está aqui na periferia da Via Láctea. Nós não estamos no centro, nós não somos centro de nada, gente. Nós estamos na periferia. E essa periferia é marcada exatamente por esse ponto que você está vendo em branco aqui. Isso é uma circunferência que representa uma translação completa. E acreditem, medido pela ciência, a cada 200 milhões de anos nós damos uma volta no sistema planetário. Você lembra? A cada 1 ano eu dou uma volta no Sol. A cada 22.800 anos eu dou uma volta na Alcíone. E a cada 200 milhões de anos eu dou uma volta no centro galáctico como sistema completo. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui uma escalinha geológica. Nós vamos tomar aqui o período Jurássico até o Cretáceo, de 200 milhões até 65 milhões, que é quando os dinossauros tomaram conta do planeta. Os dinossauros eram realmente preponderantes. Então nós vamos ver aqui várias espécies que evoluíram ao longo da evolução da Terra. E você começa com aquele ponto inicial ali no campo inferior esquerdo,
em que você tem ali o primeiro dinossauro que predominou sobre a Terra, marcando o ponto zero, ou seja, 200 milhões de anos atrás. E vai avançando do alaranjado e vai aparecer um outro dinossauro e depois o verde com outros 4 espécies de dinossauro. E chega ao final, nós vamos encontrar esse movimento que se chama extinção dos dinossauros. Passa um meteoro enorme, de proporções enormes, e ele cai sobre a Terra. E só para vocês terem uma ideia, 94% da vida que existia na Terra, a gente fala que é só o dinossauro que se extinguiu, não. 94% da vida que existia na Terra se extingue. Sobra 6%, que é o que vai preencher os nichos ecológicos vazios que vão surgir. Então, nós estamos aqui entrando num novo período. 65 milhões até agora, o presente, é o tempo que o ser humano começará a ser preparado para surgir muito lá no começo, muito lá no fim. E nós prestamos atenção. Os próprios dinossauros não conseguiram dar uma volta completa no mundo, no sistema galáctico. Nós fizemos com eles uma volta que faltou 65 milhões de anos. Então, desde o momento que os dinossauros preponderaram sobre a Terra, nós chegamos agora a dar 200 milhões de anos de uma volta, com esse âmbar, que é essa cor que nós colocamos aqui para preencher o que estava faltando. Só para você ter uma ideia, o planeta tem 4,58 bilhões de anos. Se você dividir isso aí por 200 milhões de anos, você vai achar que nós já demos, até agora, cerca de 22 voltas ao redor do centro galáctico, desde a formação do nosso planeta. E a formação se deu lá no período Adeano e vai até lá em cima. E o homem, gente, o homem só aparece há 1,6 milhões de anos atrás. A Terra se formou há 4,6 bilhões de anos atrás. 4,6 vezes 10 a nona. O homem apareceu a 1,6 vezes 10 a sexta, ou seja, 1,6 milhões de anos. Muito pouco tempo, muito pouco tempo. Voltemos com Aragô. Diz ele, de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Gente, ele está falando de macrocosmo até o microcosmo. E aí eu fui buscar no mecanismo da mediunidade uma fala de André Luiz maravilhosa. Ele diz assim, os espíritos aperfeiçoados que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino, operam no micro e no macrocosmo, em nome da sabedoria excelsa. Mas o que é micro e macrocosmo? Eu trouxe aqui uns slides que são propriedades públicas da internet, mas que eu me emprestei, o pessoal me mandou. E aqui você tem um quadradinho que você acompanha rapidamente comigo aqui, que está vendo uma moita, um determinado montanha de água aí, de árvore, alguma coisa assim. Dá para ver que realmente é um lugar que tem uma plantação de uma árvore. Se você subir a 10 metros de altura. Se você subir a 100 metros de altura, você vai delineando, inclusive, um determinado momento aí de uma comunidade, talvez um parque fabril, alguma coisa assim. Se você subir a 1 quilômetro, você vê melhor. A 10 quilômetros, você consegue já ver parte do seu continente. Se você subir a 100 quilômetros de altitude, você está em linha vertical, imagine que você está subindo. Você vai ver a 1.000 quilômetros de altura, é uma imagem de satélite que nós enxergamos hoje, os satélites vêm desse jeito que você está vendo aí. Se você subir a 10 mil quilômetros de altura, você está vendo uma parte do seu planeta. Se você subir a 100 mil quilômetros de altura, você está vendo quase o seu planeta incluído dentro do quadradinho. A 1 milhão de quilômetros, você tem o seu planeta quase não mais percebido. A 10 milhões de quilômetros de altitude, você estaria pegando aquilo que se chama a translação da Lua, esse branquinho todinho dentro do quadradinho. Se você subir a 100 milhões de quilômetros, você já está vendo as órbitas de cada planeta. Se você subir ao 10 bilhões, você está vendo quase todo o sistema solar dentro do quadradinho. A 100 bilhões, já cabe praticamente todo ele. A 1 trilhão de quilômetros, você estará vendo nossa estrela como você vê as outras aqui. A 10 trilhões de quilômetros, que corresponde a um ano-luz, você ainda vê o Sol aceso. A 10 anos-luz, que agora nós vamos mudar a linguagem para facilitar, você não vê o Sol aceso. Não é que ele apagou, é que a distância é tão grande que a potência do seu Sol não permite que você o enxergue. Se você subir a 100 anos-luz, você já está vendo uma parte daquela espira da Via Láctea, que o nosso Aragô chamou de nebulosa. Se você chamar a 1000 anos-luz, nós estamos dentro da nebulosa totalmente. Se você observar a 100 mil anos-luz, você vê claramente aquela espira que nós mostramos aqui. Aqui nós colocamos no outro desenho. E se você olhar ao lado, existem outras galáxias e elas reagem umas sobre as outras, como disse Aragô.
e nós estamos aqui numa altitude que assusta. Nós estamos a 10 milhões de anos-luz. E as próprias galáxias cabem dentro do quadradinho. Chega, gente, porque aqui é o limite conhecido do universo até hoje. Vamos voltar para lá, porque nós estamos na Terra, calma-se. Mas eu quero fazer a viagem para o microcosmo com você. Agora eu vou usar o microscópio e vou aprofundar 10 centímetros, vou aprofundar 1 centímetro, vou aprofundar 1 milímetro. Já estou vendo a estrutura das células daquela planta. Já estou vendo a própria célula bem definida com os canais de xilema e floema correndo, que é o líquido que sustenta essa planta. Já vejo os cloroplastos a 10 micra. Já está aqui o núcleo da célula muito bem definido. Quando eu chego a 1.000 angstroms, eu estou vendo os cromossomos. Quando eu chego a 100 angstroms, eu estou vendo o que se chama cadeias de DNA. E a ciência já chegou a isso, hein, gente? 10 angstroms, nós estamos vendo os blocos cromossômicos. Quando eu chego a 1 angstrom, eu estou vendo nuvens de elétrons no campo do átomo. Quando eu chego a 10 picômetros, corresponde a 10 a menos 11 metros, eu estou vendo os elétrons. Quando eu estou a 1 picômetro, eu estou vendo um imenso vazio que está entre a órbita dos elétrons e o núcleo desse átomo. Quando eu chego a 100 fentômetros, corresponde a 10 a menos 13 metros, eu estou vendo o núcleo. Quando eu chego a 10, o núcleo fica nítido e eu vejo que é um núcleo de carbono pelo número de prótons e elétrons. Quando eu chego a 1 fentômetro, eu consigo ver o próprio próton. E quando eu chego a 100 antômetros, eu estou no limite da ciência atual, que são os quarks, corresponde a 10 a menos 16 metros. Nós fomos a 10 mais 23 e descemos até 10 menos 23. Do microcosmo, 10 a menos 23, ao macrocosmos, 10 a mais 23. Gente, em qual cosmo você está? Pensa nisso. Por que tudo que você faz influencia em tudo? Porque tudo está interligado a tudo. Se um átomo desse movimentar, movimenta você. Tudo se prende a tudo. Isso chama efeitos da reação mútua. E essa reação mútua, em cada uma desses mundos, as revelações locais ou gerais, que só parecem perturbações porque a brevidade da vida mal permite que se veja os seus efeitos parciais. Então a gente só acha que é perturbação porque a gente não vê esse todo. Mas aí tem as influências sobre nós, que é onde eu quero chegar. Influência na matéria orgânica. A matéria orgânica não poderia escapar dessas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres. Preste atenção. Pandemia recente pode ter a ver com isso aqui. Podem alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Elas surgem, parece do nada, e a gente acusa fulano, beltrano, isso, aquilo. Muitas vezes nós não sabemos. Isso pode ser provocado por um ciclo desse que chegou ao seu ápice. E a reação da matéria orgânica, gente, também se faz sobre o espírito, como o espírito se faz sobre ela. A matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e a sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhes modificam as disposições, sem que, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhes sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. Então, não importa se você está desencarnado ou encarnado, você vai ser afetado do mesmo jeito. Causas das revoluções sociais. Chegamos onde nós queremos. Chegamos. Depois dessa longa passagem que fizemos aqui para nosso entendimento, chegamos. A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita. Não é. Nem resultado de um capricho. Não é. Tem sua causa nas leis da natureza, que são um impulso que não para. Essa efervescência inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida, aquilo que a gente chama de vazio existencial, as pessoas já não estão mais satisfeitas com o que têm, como estão vivendo. Elas estão buscando alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, de um primeiro momento inconsciente. Traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam a revoluções sociais. Que acreditai-o, também tem suas periodicidades, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia, como disseram os espíritos. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico veja nessas palavras. Ao contrário, vede a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda má vontade. Lembra
do despedaçar que a Kardec falou, é exatamente isso aqui. Dissertação do Espírito do Dr. Bell, nós trouxemos um pedacinho só. Sim, de certo, a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio. Há quase um século, ele falou isso em 1868, então você joga quase um século para trás, você vai chegar à conclusão que esse processo está em cheio desde um século antes do que ele escreveu. No trabalho da sua transformação, pelo que havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por uma força invisível. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizada em novas bases. Então o ciclo começará de novo. Quem a observar, então achará-o-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. É no período que ora se inicia que o espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Presta atenção no que convidou o espírito do Dr. Bell. Trabalhe mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas, os caminhos da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que deles se aproveitam desde já, e tantas penas se pouparão esses, quantos forem os proveitos que dela aufiram. Gente, eu sei que foi muito rápido, me perdoe, mas eu não queria deixar de compartilhar com vocês. Convido para que cada um vá buscar lá depois no livro, na essência, e com tranquilidade, reflita um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você está em cheio no processo de transição. Se você está consciente disso, melhor para você, como disse ele, ditosos os que deles aproveitam desde já, porque você está consciente. Então você entra no fluxo e não luta contra. Os que lutam contra são esmagados, são deserdados, são daqui tirados. E muitas penas se poupam. Por quê? Porque esse ciclo vai acontecer, apesar de nós. Por isso, lembramos de Jesus, que há 2000 anos atrás disse assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, chegado o tempo, não é chegado o fim de uma humanidade ou coisa do gênero, é chegado o fim de um ciclo, em que o evangelho estará sendo professado, vivenciado pelas pessoas que habitam o planeta. Pensem nisso. Será que você já está trabalhando para professar o evangelho já desse momento, com todas as forças do seu coração? Porque se você assim proceder, você estará na direção daquilo que se chama fluxo do progresso. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Nossa imensa gratidão, Max, que ele, o Senhor da vida, te ilumine, te inspire sempre, para que possa nos auxiliar melhor a compreender a mensagem da doutrina espírita nesse tempo atual. Paz e luz a ti, meu irmão. Nossa gratidão também a tantas almas irmãs aqui conosco esta noite, que por fim também virá mais tarde aqueles que irão assistir. Sejam sempre bem-vindos a este canal. Lembrando que temos esse encontro marcado, todas as sextas-feiras, às 18h30. Então, nossa imensa gratidão pela generosidade da presença e até a próxima semana. Paz e luz a todos.